E vem conferir a análise do sexto episódio da terceira temporada de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. E eu assisti o sexto episódio da terceira temporada de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Swordsmith Village Arc. E o episódio começa exatamente da forma como o último terminou. Na verdade, ele começa reprisando como foi o final do quinto episódio. Episódio que muita gente elogiou e gostou pela luta final, eu também gostei. Achei a cena final de ação muito boa e o gancho para esse episódio fantástico, mas o episódio como um todo eu achei bastante decepcionante. Esse episódio já foi o contrário. Esse episódio eu gostei bastante. Foi um episódio que, apesar de ter tido bastante ação, eu achei que eles deram o respiro no momento certo para poder desenvolver mais a história, desenvolver mais o personagem e um arco super importante que vai ser importante para a temporada a partir daqui. Episódio, como eu falei, começa reprisando o final do episódio passado, mostrando a cena final de luta e mostrando o Genya na forma Oni dele. E o episódio passado, ele termina realmente mostrando como o que aconteceu com ele. Ele virou um Oni, ele está descontrolado ou ele tem total consciência do que ele está fazendo. O episódio começa mostrando que ele tem consciência assim do que ele está fazendo, apesar desse novo formato. Inclusive, visual que ficou bem interessante. Gostei bastante desse novo moicano que ele fica no formato Oni, misturado preto com amarelo. Ficou algo realmente bem legal de se ver em tela em relação a design. A partir daí, ele tenta atacar o Tanjiro e eles têm um pequeno diálogo onde o Genya realmente percebe quem é o Tanjiro de verdade. Porque apesar do Genya vir com algumas frases como eu vou ser o primeiro Hashira, você não vai ser a pessoa que vai me passar a perna, eu vou conseguir chegar nos objetivos, o Tanjiro, como ele sempre é aquela pessoa que se preocupa em ver o bom em todo mundo e fala aqui, a gente vai fazer isso junto, eu vou te ajudar a chegar nesse objetivo que você quer. A partir daí, ele percebe que todas as luas superior número 5 e número 6, na verdade, né, de modo geral, elas estão todas, realmente, elas não morreram. Elas, mesmo que a cabeça delas tenham sido destruídas, você consegue perceber que elas continuam ainda vivas. Elas demoram um pouquinho mais para se regenerar, mas mesmo assim, elas continuam sendo aquela mesma lua superior forte como elas eram. Eu falei errado, eu falei lua superior número 6, mas na verdade é a lua superior número 4. E ela e você vê que eles estão regenerando. E a partir daí, o Tanjiro percebe que na verdade, para destruir, deve ter uma outra forma, deve ter mais um corpo deles que eles ainda não descobriram, e a partir daí ele vai usar toda aquela habilidade que ele tem para descobrir o cheiro, para poder chegar chegar no que seria essa última parte do corpo que eles ainda não tinham descoberto. A partir daí, tem algumas cenas de ação, a Nezuko também entra na parte da ação, junto com o Genya principalmente, enquanto o Tanjiro tenta achar essa parte do corpo. A partir daí, o Genya encontra o corpo dentro da floresta, descobre que ele é um corpo muito pequeno, descobrem que ele é difícil de se cortar, e aí entra a parte que vai entrar no flashback do episódio, e aí é a parte que eu mais gostei do episódio, porque por o Genya estar muito concentrado em tentar matar aquele pequeno corpo, ele não percebe que uma das outros corpos dessa lua superior vai atacar ele. Nesses pequenos minutos onde ele acha que ele vai morrer, ele vê praticamente a vida dentro, ele vê um flashback da sua vida, do ponto mais importante. E aí que a gente entra no flashback do Genya, onde a gente conhece um pouco mais sobre ele, um pouco mais sobre o passado dele, a gente entende por que ele tem essa personalidade e principalmente conhece mais sobre o Hashira do Vento, porque o Hashira do Vento é o seu irmão que desde o primeiro episódio ele menciona que ele quer encontrar ele, e do jeito que ele fala, nos episódios que ele aparece, passa uma impressão até de uma rivalidade de irmão, que você não entende muito bem se ele quer se vingar do irmão, se ele tem rancor do irmão, se ele tem uma admiração. Pelo formato como ele fala, você até pensa que eles não são amigos, mas não é isso que acontece. Vendo no flashback você entende o que exatamente aconteceu. Quando eles eram pequenos, eles tinham uma família muito grande, tanto o Genya como o Hashira, e a partir daí ele sempre sofreu. A sua mãe sempre sofreu nas mãos do seu pai. Até que numa noite, a mãe dele demora para voltar, e aí quando o Hashira do Vento vai tentar descobrir o que aconteceu com ela, eles são atacados no meio da noite por algo que eles não sabem o que é e acham que é a mãe dele. Eles não conseguem ver o que é, parece ser um Oni, os irmãos deles quase todos são mortos, menos o Hashira do Vento e o Genya. Quando ele sai da casa e ele chega no
meio da cidade, ele vê que o seu irmão Hashira do Vento está com uma espada na mão e vê que a mãe deles está morta na frente deles. Ele entende que foi o irmão dele, o Hashira do Vento, que matou sua mãe. Nesse ponto você percebe que a mãe dele é um Oni e que ele teve que matar ela. Ele teve que fazer esse sacrifício. A partir daí você já entende bastante sobre o Genya, que até aquele ponto do flashback, ele parece ser um menino que se preocupa com a família, se preocupa com a proteção da família e se preocupa principalmente em ter uma vida boa. Ele não é alguém amargurado, mas a partir daquele ponto você percebe que ele muda, ele começa a virar alguém mais amargurado. Um flashback muito bom, muito bem estruturado, muito bem feito e de uma forma que eu não esperava, porque como eu já falei algumas vezes nas análises dos episódios, essa temporada de Demon Slayer, ela vai ser muito mais rápida do que esse arco, né? Vai ser muito mais rápido do que se fosse uma temporada toda. São 12 episódios. Então, em que momento vai ter um respiro? Em que momento vão colocar um flashback? Aqui, eles colocaram em um episódio e de uma forma resumida e interessante, você conseguiu entender mais do personagem, desenvolver mais o personagem, expandir mais o mundo, entender mais qual é o Hashira, que é o irmão dele, em relação ao qual é o sentimento deles, que não é um sentimento de vingança, é um sentimento, na verdade, de irmandade. Eles falam que eles sempre vão se proteger e um sempre anda do lado do outro, mas o Genya percebe que ele não consegue estar à altura do seu irmão. Ainda vai ter que ter mais flashback para entender como que ele vira um Oni, né? Mas até aí, ou se isso é só a respiração dele, na verdade, a gente tem que entender um pouquinho mais desse ponto do Genya, mas em questão de flashback, a gente conheceu muito mais sobre ele, muito mais sobre a personalidade dele, num flashback bem feito, que é o mesmo tempo que resume, mas que faz com que você crie uma ligação emocional com o personagem. Depois disso, você descobre que eles fazem uma promessa e que eles vão virar exterminadores de demônio, e aí a gente não sabe o que aconteceu a partir daí. Vai ter outros flashbacks, pra mostrar mais o treinamento dele, provavelmente, pra mostrar mais sobre o Hashira. Isso aqui é especulação, eu não li o mangá. Se tem, você já pode falar. Pra mim, eu tô especulando, que eu acredito que vai ter, é o que se promete. Aí quando acaba esse flashback, volta pra eles, o Tanjiro e ele, o Tanjiro corta a mão da Lua antes que ela acerte o Genya, eles continuam, a Lua tenta acertar um golpe, que acerta simplesmente o Genya. A partir daí, ele fala que vai deixar o Tanjiro matar a Lua que ele não conseguiu matar, a última Lua que estavam procurando, e aí termina com o Tanjiro dando o seu golpe, mas não mostra se ele acertou ou não, se quebrou ou não. Mais um gancho interessante no episódio, muito bom. Não é porque o episódio não tem ação o tempo inteiro, não é porque o episódio ele é desenfreado em questão de ação, diálogos mais fortes, como é a maioria de Demon Slayer, que vai ser um episódio bom ou ruim. Na verdade, é como a história está sendo conduzida. Como eu falei, o episódio passado teve ação o tempo inteiro, mostrou um pouco de vários arcos, mas foi tudo tão acelerado, tão apressado, que eu não senti nada. Aqui tem ação na medida certa, mostrou apenas um arco, ou seja, deu mais tempo a desenvolver esse arco, e ao mesmo tempo pegou um personagem que é o Genya e desenvolveu. E por que é tão importante ter um episódio de respiro no meio de uma ação, mesmo que seja no meio de uma ação? Porque daqui pra frente a gente tem que se importar com o Genya. A gente tem que se importar com o Genya, a gente tem que se importar com os outros Hashiras que estão nesse arco. Então, se a gente não saber nada sobre eles, se eles morrerem ou não, se eles forem lutar ou não, se eles tiverem risco de vida, a gente precisa ter uma ligação com eles. E esse flashback, por exemplo, fez com que eu gostasse do Genya e quisesse saber mais sobre ele. Então, foi um episódio bem feito, bem estruturado e contou bem um flashback, contou bem uma história, um bom episódio. Como eu falei, não tem tanta ação, não tem uma cena de ação tão marcante como teve no episódio passado, mas eu achei mesmo assim esse episódio, por exemplo, melhor que o outro. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do episódio dessa semana? Você gostou? Você não gostou? O que você espera do futuro? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.